Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da casa possam nos inspirar. Seu Fenelon Barbosa, um grande trabalhador do norte do Espírito Santo, um grande trabalhador do movimento espírita capixaba, continua trabalhando no mundo espiritual, e ele é aqui de Colatina. Então pediu que a gente registrasse a presença dele. E a gente agradece o carinho desse companheiro por estar conosco nesta manhã. Fenelon Barbosa. Eu ouvi uma frase do psiquiatra e psicanalista Flávio Gicovac. Ele diz o seguinte: diante de uma crise na vida conjugal, quando se instala uma crise, o casal, e aí tem que ser os dois. Doutor José Di, tudo bem, meu amigo? Quando se instala, Natália, minha querida amiga também, quando se instala uma crise na vida conjugal, o casal, e tem que ser os dois, tem duas opções. A mais fácil delas é encerrar o casamento e começar de novo. Até que no novo casamento se instale a crise. E aí terá novamente duas opções. A opção mais fácil será começar de novo. Só que na nova relação vai se instalar também a crise. Então, todas as vezes que escolhemos o atalho, a gente só adia a solução do problema. A outra opção que o casal tem é crescer. É olhar para si mesmos. E aí aquela crise vai transformar a relação numa relação madura, num relacionamento em que os dois vão ganhar. Só que vai demandar esforço, vai demandar paciência, vai demandar humildade em cada um olhar para si mesmo. Mas, acima de tudo, vai demandar fé, perseverança, fé no futuro. Um dos itens fundamentais para a felicidade, de acordo com os Espíritos, na questão 922 de O Livro dos Espíritos. É só procurar lá. Uma das questões. A gente precisa de 3 questões para sermos felizes na Terra. É possível ser feliz na Terra? Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E da questão 920 a 922, na verdade da 919, que a 919 é o autoconhecimento, mas da questão 920 a questão 922, os Espíritos dizem assim, na 922, é possível ser feliz na Terra? Porque na 920, Allan Kardec pergunta se existe a felicidade total na Terra. E os Espíritos respondem que não. A Terra é de expiações e provas. Nós estamos reencarnados, subordinados à lei, às leis naturais, para esse mundo. O nosso amigo Carlão quase foi dessa para uma melhor. Né? Se ele tivesse ido, estaria bem. E aí, quando a gente conhece o Espiritismo, eu pensei, bom, no domingo eu darei um abraço para o meu amigo Carlão. Se ele desencarnar, darei um abraço como espírito. Essa é a vantagem de ser médium. Se ele não desencarnar, eu vou sentir o calor do corpo do Carlão, porque quando ele abraça, né, é um abraço caloroso. É o primeiro a chegar na sociedade. Quando eu chego, eu sempre vejo o Carlão chegando. Hoje, o Iago, que é o auxiliar dele, né, é o número 2 agora da área, chegou e fez as vezes do Carlão, até o Carlão se recuperar. Então, demanda. É possível felicidade na Terra? Não, diz os Espíritos. Total, não. O Carlão, por exemplo, e a Kátia passaram por dores, no sentido da preocupação, a família espírita de Colatina de forma geral,
o Vigílio e todos nós, eu pertenço também à família da sociedade, eu estou no WhatsApp da sociedade, porque sou da família, então ficamos em prece, torcendo pelo Carlão, vibrando pelo Carlão. Né? Eu falei para os espíritos, olha, tudo bem que está na hora do Carlão, mas se vocês puderem deixar ele mais um pouquinho, a gente precisa dele lá na tecnologia. Vocês avaliem, a não ser que vocês consigam alguém para substituir. Acho que não conseguiram, porque o Carlão está aí de volta. Então, a Terra é sujeita a essas leis. A gente vê o corpo ir diminuindo a sua potencialidade. Eu hoje, por exemplo, não consigo fazer o que faz um garoto de 17, 18 anos. Eu estou com 51. Então, meu corpo já não responde da mesma maneira. Então, eu estou sujeito às leis da Terra. Por isso, a felicidade total não é possível na Terra. 920. Na questão 921, os espíritos dizem a Allan Kardec, mas o homem pode ser tão feliz quanto possível. E na questão 922, Allan Kardec faz essa grande pergunta. Qual é a maneira de ser feliz na Terra, então? E os espíritos falam, número 1, posse do necessário. Isso quer dizer que a gente precisa das posses materiais necessárias. E o que é necessário? Vamos lá, uma casa para morar é necessário, uma roupa para vestir, a alimentação adequada, um trabalho, um emprego, isso é necessário. O que mais é necessário? Depende, por exemplo, um juiz precisa de um terno, é necessário para ele, para mim não é necessário o terno. Um representante comercial, para ele é necessário um aparelho celular. Para mim é necessário, porque eu utilizo o meu smartphone para escrever durante as viagens, para tirar fotos, para registrar o rosto dos amigos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Desigualdade da Riqueza, o Espírito São Vicente de Paulo, que assina esse capítulo, diz o seguinte, quando é perguntado a ele sobre o que é necessário, ele diz assim, deixo essa resposta com os vossos bons corações. Cada um sabe da sua necessidade. Então, posse do necessário, diz os espíritos. Quem mora longe teve que vir de ônibus, precisou pagar passagem, então precisa de dinheiro. Quem veio de carro, precisou abastecer o carro. Então, precisa de dinheiro para isso. Do ponto de vista material, então, a posse necessária. Veja que os espíritos, eles não nos pedem desprezar a riqueza. O que nós não podemos fazer é ser escravo dela. É diferente. É preciso, de vez em quando, você olhar para a sua casa e perguntar, quem manda em quem? Quem é dona de quem? Ou olhar para o seu automóvel e perguntar, quem é dono de quem? Tem automóvel que tem até nome. Tudo bem, mas aí quem é dono de quem? Eu, às vezes, fico ali alisando o automóvel e deixo de alisar a minha esposa. Ela vai ficar com ciúme e vai soar estranho. Então, é importante que a gente perceba essa diferença. Posse do necessário, diz o Espírito. Número 2. Consciência tranquila. Olha que interessante. Não adianta eu adquirir dinheiro com desvio, com a corrupção. Porque não existe corrupção só no meio público, existe também no meio privado. Existe corrupção dentro do nosso próprio lar. Então, se eu adquiro alguma coisa de forma desonesta, aí já não vale mais. É posse do necessário, mas tem que ter a consciência tranquila. E a consciência tranquila também envolve os compromissos sociais. Eu não posso passar a ver alguém caído e fingir que ele não existe. A minha consciência vai acusar. E se a consciência acusar, eu não vou ser feliz. Não adianta eu ter uma gorda conta bancária e alguém morrendo do meu lado. Não tem como. A minha consciência não vai abonar. Porque as leis de Deus estão impregnadas na consciência. Consciência tranquila. E a terceira é a fé no futuro. Então, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Então, se o casal tem fé,
no futuro, e aí precisa ser o casal, eles vão reconstruir o lar feliz. E a relação vai ser muito mais forte, porque eles já passaram pelas intempéries. Isso é difícil, não dá para dizer quem consegue, quem não consegue. É de cada um. E precisa ser os dois. Às vezes você quer, mas o outro não quer, vai fazer o quê? Eu sou de um segundo casamento, por exemplo. A primeira esposa falou, vou embora. Ela não queria mais, não adiantava eu querer. E foi. Foi uma bênção na minha vida, porque aí ela abriu espaço para chegar a minha segunda esposa, que é realmente uma pessoa que tem a ver com o meu projeto de vida. Que tem que ser companheiro, um tem que ser companheiro do outro. Quando eu cheguei aqui, a Marli ficou trabalhando o tempo todo e o Vigílio recebendo as pessoas. Quer dizer, então funciona assim. Tem que ser companheiro, tem que ser parceiro. E aí a Jailza é uma companheira com quem estou casado há 24 anos e com certeza ficarei casado pela vida inteira. Espero desencarnar antes dela para não ter que de novo trocar de esposa, que é cansativo. Né? Começar tudo de novo. Deixa essa experiência para ela. Até a gente se adaptar, demora um tempo, né, Marli? Leva um tempo, 1 ano só de vida oficialmente casado. Então, leva um tempo. E até essa adaptação é cansativa, né? Então é necessário ao casal se preocupar com as questões materiais, tendo o necessário, mas a consciência tranquila e a fé no futuro. Dr. Schkovac diz o seguinte, que o casal que conseguir perseverar, que não pegar o atalho, vai construir uma relação sólida e para a vida inteira. Aquele que pegar o atalho sem parar, ele vai ter que passar pela prova de novo lá na frente, como eu tive que passar, pela segunda vez na prova. Graças a Deus, dessa vez deu certo. Na primeira, a companheira não quis, abriu mão de continuar, direito dela. Ela está casada, está feliz, Deus a abençoe. Hoje eu faço atendimento espiritual com ela. Então não tem. Ela prosseguiu do mesmo jeito que eu. A capa do livro Desafios da Alma traz uma ostra com uma pérola negra. Pérola negra não é porque eu sou negro, não é nenhuma homenagem a mim. A pérola negra, diz o criador da capa, é porque é uma pérola mais rara que a pérola que já é uma joia. Ela é cultivada em pouquíssimos lugares do planeta. Mas por que a pérola? Antes de eu falar da pérola, quando falei do casamento, na verdade foi uma analogia que eu quis fazer. É que o nosso país passa por uma crise na ética, na política. E parece que as coisas escurecem. Fizemos uma corrente de prece para o movimento do dia 13 e do dia 15 de março. Eu achei que o incêndio estava apagado, mas não, tem algumas brasas acesas ainda. Então eu convido a todos os irmãos aí da internet, nesse momento, essa palestra é transmitida para o mundo todo, aos amigos aqui de Colatina, aos amigos do Brasil que estão me assistindo, a continuarmos na vigília, com oração pelo nosso país. Não estou discutindo aqui a questão partidária. O que estou dizendo é que no sofrimento do casal, o casamento se aprimora. No sofrimento do país, o país se aprimora. Nós temos 2 opções no país: regredir, cair nas trevas, como aconteceu em 64, ou prosseguir na construção dessa democracia tão dolorosa. Da mesma forma que é tão difícil vencer uma crise conjugal, quem já passou por ela sabe, também é dolorosa essa crise pelo qual o nosso país passa. A Petrobras e outras instituições que
vão ser mexidas. Precisa de uma faxina, mas é importante que não percamos a fé, que não nos percamos em movimentos perigosos, partidários que atendem a interesses de uma meia dúzia, de um lado ou de outro. Estou zelando pela instituição. Eu sempre orei pelo presidente da República, quando era Fernando Collor, quando era Fernando Henrique, quando era Itamar Franco, quando era Luiz Inácio Lula da Silva, e agora a nossa presidenta. É ela que está com o governo na mão. Vibrar contra ela é vibrar contra o nosso país. Como é que funciona a família? Dentro da família, todo mundo fala mal de todo mundo. Não estou falando que a família de vocês isso acontece, é algumas famílias. Mas vai falar mal de alguém da família com uma pessoa estranha. O familiar fica bravo. Não, minha família não tem isso não. Porque roupa suja a gente lava em casa. A gente precisa fortalecer a instituição. Oremos pelo Brasil. Tem uma mensagem, vocês podem localizar na internet, do espírito Eurípides Barçanufo, recebido pela médium Sueli Caldas Schubert. Portanto, um espírito de escola, recebido pelas mãos de uma médium, que é uma das maiores representatividades da mediunidade na vida contemporânea. Portanto, merece crédito. Leiam a mensagem com calma. Ela é umas 2 páginas, não é tão longa. Eurípides nos convidando à paz interior, a vibração pelo país, a tranquilidade, não engrossarmos as fileiras do pessimismo. É importante que a gente fique atento. Então, é exatamente no sofrimento que nós nos iluminamos. É exatamente do sofrimento coletivo que o país se ilumina. Esse é o momento de nós olharmos para nós mesmos. Quando eu sou corrupto, quando eu desvio energia, paz na minha vida pessoal, eu devolvo o troco sempre quando eu recebo a mais, eu valorizo o trabalho alheio. Olhe para dentro de você, como diz Michel Foucault, analise a microfísica do poder íntimo, o micropoder que está dentro de nós. A microgovernança. Não dá para a gente exigir do outro o que não temos em nós. E se temos, com o outro usemos da compaixão. Então a pérola foi o símbolo da capa do livro. E a pérola, como é que ela se elabora? Entra dentro da ostra uma impureza. Uns grãos de areia, alguma impureza que fere a ostra. Nesse processo de ferida, a ostra se movimenta para formar a pérola. Então a pérola nasce do sofrimento. O nosso desafio, o desafio da alma é vencer o sofrimento com a autoiluminação. Por isso que o subtítulo do livro é Conflitos e Desilusões na Elaboração do Ser. Quando minerais, nós experimentamos os golpes do cinzel para elaboração da estátua. Quando vegetais, nós experimentamos o golpe da foice, da enxada, da tesoura. Essas lindas rosas só me permite pegar assim, desse jeito, porque um companheiro da casa estava cortando os espinhos um por um, para que fosse fácil ter acesso. Então a rosa sofreu a poda dos seus espinhos, mas como os espinhos foram podados, eu posso pegar com mais, posso me aproximar mais da rosa. Então, quando nossos espinhos são cortados, as pessoas se aproximam mais de nós. Nós ficamos mais acolhedores, não. Enfim, eu não consegui encontrar o verbo. Podemos ser acolhidos pelo outro.
coletáveis, eu não sei se existe isso aqui, enfim. Nós podemos nos aproximar mais do outro. Porque é muito ruim quando alguém chega perto de você e você está espinhado. Se te chamar de santo, você se magoa. Então você constrói a sua própria solidão. O processo de solidão, quem é solitário aqui no salão, lembre-se disso. O processo de solidão é uma construção pessoal. Não é uma construção coletiva. Desde cedo, a pessoa se isola. Se julga superior aos outros. Desfaz-se de amizades por derrapamentos pequenos das pessoas, exigindo dos amigos uma perfeição que nós não temos, exigindo dos familiares uma conduta que nós não temos. Não podemos exigir do outro que nós não temos. E aí vamos nos isolando, construindo uma proteção, e aí caímos na solidão. Joana de Ângeles tem uma frase que ilustra bem o processo do solitário. Ela diz assim: o homem e mulher solidários jamais serão solitários. Então a solidão é, no mínimo, uma prova de egoísmo. Autoflagelação, autopiedade. É um processo psicológico muito difícil. Eu sou psicanalista. Minha maior dificuldade é ter a paciência em lidar com o egoísta, com o narcisista, com o solitário, porque ele sempre mitiga migalhas que ele nunca deu para ninguém. Ele cobra sempre aquilo que nunca deu. Ele é incapaz de se oferecer para fazer alguma coisa pelo próximo, de forma desinteressada. É como um cachorro mordendo o próprio rabo. Não consegue sair do lugar. Então, na hora, os nossos desafios são vencer essas dificuldades que temos em nós. A grande invenção da doutrina espírita é a destruição do céu e do inferno. Criações teológicas que nos escravizaram por milênios. A obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, comemora esse ano 150 anos. E nessa obra, Allan Kardec mostra para nós como foi construído a ideologia do céu, do inferno e do purgatório. É uma construção ideológica, é uma construção teológica, é uma construção de controle. Olha, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. E quem você vai encontrar lá? O capeta. Não, não fala isso não. Falar atrai. Você não pode nem usar a palavra, olha só. Mas capeta é o sobrenome de uma família que governou Roma. E aí não podia chamar o sobrenome deles? O nome do cara era Hugo Capeto, que deu origem à dinastia capetinja, cujos filhos deviam ser encapetados. Então, de alguma maneira, esse governante marcou tanto Roma, que a palavra passou a ser associada com uma palavra pejorativa, negativa. No Brasil, os brasileiros brincavam muito com os capetas. Os capetas no Brasil ficavam dentro da garrafa. Como acontece lá no Oriente Médio, a mitologia de Aladim, de você passar a mão na lâmpada e sair o gênio e falar, ho, 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 você pode, 3 pedidos, né? E aí dizem que apareceu lá como é que é o nome da figura, né? A pessoa ia andando, chutou a garrafa e apareceu o gênio da lâmpada, não é a garrafa, da lâmpada. Chutou a lâmpada, saiu o gênio. E disse, ho, 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 você tem direito a um pedido. Aí o cara falou, mas não são 3? Não, mas eu sou da nova geração, só um pedido. Aí o cara pensou no dinheiro, pensou na saúde,
Pensou num monte de coisa, mas aí ele foi fraco. Ele disse, eu quero ter uma mulher 30 anos mais jovem que eu. Aí o gênio disse, mas esse pedido não pode depois voltar. Tem certeza que você quer esse pedido? Tem certeza. Você não quer um barco, você não quer um iate, você não quer um avião? Não. Eu quero uma mulher 30 anos mais jovem do que eu. Aí o gênio fez assim, e aí o homem ficou com 90 anos e a esposa dele continuou com 60. Então, cuidado com esses pedidos do gênio. No Brasil, o capeta era o gênio brasileiro. Ele ficava dentro de uma garrafa, de 1 litro. Lembra aqueles litros de pinga transparente? Depois de vazio, eu não sei como que eles faziam, eles colocavam ali dentro um capeta de madeira. E as famílias, então, botavam uma rolha e o capeta ficava em cima, na sala, em cima da estante. Era para proteger a família. Se alguém adoecesse, por exemplo, Carlão adoeceu, aí a Cátia ia lá na garrafa com o capeta, e ela tirava a rolha e dizia, capeta, ajuda a curar o meu marido, Carlos. E abria a garrafa, e a garrafa ficava aberta, até o Carlos melhorar. Quando o Carlos melhorava, ela voltava a fechar, significava que o capeta tinha curado o Carlos. Então o capeta no Brasil era do bem. Por que ele ficou associado ao mal? Porque o movimento cristão, para ele conseguir raízes, precisava tirar essas crenças das pessoas. E o diabo? Diabo significa diabolo, que quer dizer opositor. Só isso. Não é do mal, é opositor. Por exemplo, o diabo do Cruzeiro é o Atlético. O diabo do Colorado, qual é? O Grêmio. Não é isso? Lá no Rio Grande do Sul. Aqui o diabo do Desportiva é o Rio Branco. O diabo do Rio Branco é o Desportivo. Então o diabo quer dizer opositor. Só isso. Não é do mal. Então o opositor de Jesus era o diabo, a pessoa que ia de contra a mensagem de Jesus. Mas se Jesus estivesse do outro lado, ele seria do bem, apenas oposição. Então Allan Kardec destrói a ideia de céu, a ideia de inferno. Ele mostra que é tudo uma construção teológica. E para onde nós vamos quando desencarnarmos, então? Se eu não vou mais para o céu, se eu não vou mais para o inferno, se eu não vou encontrar o demônio, se eu não vou encontrar o capeta com aquele chifrinho sexy, aquele tridente vermelho, com aparência de mulher, maldade com as mulheres, né? Ele se disfarça, parece de mulher bonita. Então, não, cuidado com as mulheres bonitas, porque elas são a encarnação do diabo. Tudo mitologia. As mulheres bonitas são mulheres bonitas, que trazem uma alma bonita. Então, não tem nada a ver, é mitologia. Para onde nós vamos, então, quando desencarnamos? Ou melhor, precisamos desencarnar para ir para o céu? Para ir para o inferno? Não. Uma mãe que não compreende a reencarnação, que o filho desencarnou com 23 anos, está no inferno. Ela não morreu fisicamente, mas ela está no inferno. A dor dilacera o coração dela. Uma mãe cujo filho passa no vestibular de medicina está no céu. Não morreu para ir para o céu. Quando nós estamos em prece, numa reunião, totalmente sintonizados com Deus, estamos no céu. Um usuário, um dependente de crack, não morreu, mas já está no inferno. Uma pessoa que cometeu um crime e precisou ser encarcerado, está no inferno. Mas Mandela ficou 28 anos preso e estava no céu. Alguém perguntou para ele, Mandela, o que é
passar 28 anos preso. Em alguns momentos, a única entrada de luz era 10 centímetros quadrados. A única entrada de luz da cela do nosso Nelson Mandela. 28 anos. Qual o crime? Defender o seu país contra a discriminação racial, contra o apartheid. A gente não vê mais essa palavra, era muito comum na época dele. 28 anos, gente. Perguntaram a ele o que é passar 28 anos atrás das grades. Ficar preso. Ele falou assim, eu nunca estive preso. Não conseguem me prender a alma. Eu nunca estive preso. Mandela parafraseou Sócrates. No momento de tomar a cicuta, quando visitado pela Xantipa, esposa dele, que nome estranho para a esposa. Já pensou se a esposa do Vigílio chamasse Xantipa? Então, a Xantipa diz, meu amado, você está preso injustamente. E Sócrates diz, gostaria que fosse justamente? Que bom que é injustamente. Ela diz, mas você está preso. E aí ele responde, não me podem prender a alma. Eu sou um pássaro. Só eu posso me aprisionar. Então Mandela parafraseou Sócrates, dizendo, eu não estive preso. Só nós podemos nos prender. Mesmo tendo a liberdade de ir à via, estamos presos das nossas dores. E o desafio é nos libertar dela, a cada momento, aproveitando cada segundo da nossa vida. Desafio de libertação. O desafio de construir o reino dos céus interiormente. Mas, Aloísio, e a vida após a morte? É só uma continuidade da vida na vida. Eu vou para o inferno se eu já estiver no inferno. Eu vou para o céu se eu já estiver no céu. Ou seja, o céu e o inferno é uma construção psicológica. Somente. Individual. Nos agregamos por afinidade, mas a construção é individual. Estamos aqui agregados para a mensagem do Cristo, mas cada um decidiu sair de casa e vir para cá. Eu tenho certeza que muitos aqui são casados. E disse para a esposa, vamos, amor? Ah, não, hoje eu estou cansada. E aí ele veio sozinho. Outro foi a mulher, vamos, amor? E o marido disse, não vou. E a mulher veio sozinho. É uma proposta individual. Mas estamos juntos coletivamente. Então, no mundo espiritual tem o vale dos alcoólatras. Porque o alcoólatra é individual, mas ele soma com outros alcoólatras. Vigílio, uma ocasião, fez uma palestra, peçam para ele fazer aqui também. Fez uma palestra na nossa casa, chamada Vale dos Depressivos. Sabia que tem cidade para quem é depressivo? Onde todo mundo é depressivo. Você olha para cada pessoa, a pessoa assim. Olha para o outro assim. É uma cidade onde todo mundo anda com a cabeça para baixo. É a cidade dos depressivos. Vigílio que apresentou a palestra para nós, com imagem e tudo. A cidade dos fumantes, aquele monte de fumaça. Detalhe, não tem cigarro. Só a vontade de fumar. A cidade dos sexólatras ou cidade do sexo. Detalhe, não tem o sexo, porque o sexo concentra-se na zona erógena do encarnado. No mundo espiritual é apenas troca de energia. Nós temos o desafio da alma, de libertação do ser, de todas essas intempéries. O livro traz um monte de coisas que não dá para abordar tudo. Mas o grande foco é a libertação. E uma das maneiras de libertar é através da oração. Mas será que nós oramos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha?
Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Ô, que isso, cara? Irmão, Tá diminuindo a nessas gente? suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa. Até me emocionou. Caraca. Deu fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir aos amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Prece com pressa, né? O Carão está dizendo ali que é lembrar que o nome do item, vocês podem pesquisar no YouTube, é prece com pressa. Quer dizer, a nossa prece tem sido com pressa, sim? Ou a gente tem verdadeiramente conversado com Deus? Esse é o desafio que a gente vai priorizar nessa manhã. O desafio de conversar com Deus. Conversar com calma. Antes de dormir, antes de levantar, na hora que a gente sentir a pressão, que as coisas parecem ficar escuras, mas conversar com Deus. Não precisamos de palavras bonitas, elaboradas. Pelo contrário, elas podem até afastar o nosso sentimento. Não precisamos de palavras. Uma ocasião, eu
estava com um monte de palestras agendadas, uma atrás da outra, e eu pensei assim, eu preciso parar um momento para fazer uma oração pela gravidez da minha filha. Minha filha parece tão frágil. Eu tenho medo que a minha neta não vá nascer. Então eu preciso parar para conversar com Jesus, conversar com os benfeitores espirituais, para eles proteger a barriguinha dela, dar a ela a chance de ser mãe e a mim de ser avô. E aí vinham as atividades, daqui a pouco eu lembrava de novo, gente, eu preciso parar para fazer a prece. Eu tenho que ter um horário para eu parar para fazer essa prece. E o tempo passou. E aí eu recebo um telefonema dela. Eu estava em Petrópolis, no dia 6 de setembro, fazendo um seminário lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Itaipava, né, que tem uma Itaipava lá no Rio de Janeiro também, que é em Petrópolis. E aí eu recebo um telefonema no meio do seminário. O celular estava no silencioso, que eu uso para tirar foto, e o telefonema dela. Eu disse, olha pessoal, eu nunca atendi um telefonema no meio do seminário, mas esse eu vou atender, que é da minha filha. E ela sabe que eu estou aqui, então se ela ligou, e ela está próxima aos 9 meses da gravidez. Aí eu atendi ela dizendo, pai, estou indo para o hospital. A bolsa estourou. Aí eu dei conta que eu não consegui parar para fazer a prece. Na verdade, eu tinha feito a prece. Todas as vezes que eu falava que eu queria parar, os benfeitores escutavam e levavam os meus anseios para o alto. E está a minha neta, Paula Vitória, com toda a saúde, né, vai completar 1 ano no dia 6 de setembro, obviamente. Então, orar não é usar palavras elaboradas, é também. Não é só orações decoradas, como o Pai Nosso, que o próprio Jesus nos ensinou, é também, mas é principalmente conversar com Deus. Fechar a porta do mundo externo e mergulhar, esvaziar, focar em um ponto único da sua problemática e conversar com Deus. Um ponto único. Eu faço assim, eu escolho uma coisa que eu quero e peço ao gênio da lâmpada uma coisa só e foco naquilo. É o nosso desafio. Ao conversar com Deus, nós sintonizamos com Ele. E aí os problemas inchados vão sendo esvaziados e ficam pequenos. Esse é o papel de Deus na nossa vida. Ninguém passa pela terra sem ter problemas. O Legião Urbana, o conjunto Legião Urbana, do nosso querido Renato Russo, que está no mundo espiritual, compôs uma música chamada Eduardo e Mônica. Lá na Itália, o pessoal da Itália que estiver me assistindo, eu conheci um casal chamado Andrés e Mônica. Mônica, uma brasileira. Andrés, um italiano. Porque Andrea, na Itália, é o nome masculino. Mônica, uma jovem, proativa, animada, sonhadora, fez o curso, estudou piano, estudou música, fez um curso de direito, uma família com boa condição financeira, oferecia à filha a condição de ser uma advogada, uma juíza, uma promotora. Porém, Mônica quis construir isso lá fora. Ela quis conhecer a si mesma. Ela quis construir a sua própria identidade para não ficar atrelada à família. Então, Mônica, assim que terminou o ensino superior,
que conseguiu a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, ela se mudou para a Itália. Passou um tempo na Itália e lá conheceu o jovem Andrés. Foi amor à primeira vista, se é que existe. Na verdade, aquele que parece amor à primeira vista é um reencontro. Um conheceu o outro. Os olhos claros de Andrés brilhavam para olhar os olhos negros da Mônica. Enamoraram-se. Andrés, um jovem simples. A Mônica, uma advogada bem-sucedida. Depois de um tempo na Itália, a Mônica queria mais. Mônica se mudou para a Suíça. Foi morar na Suíça, em uma cidade da Suíça. E lá, além do escritório de advocacia para direito internacional, Mônica tornou-se uma cantora famosa no país, fazendo apresentações. Era também escritora, pintora, uma mulher muito talentosa, bem-sucedida e cercada de amigos. Uma tarde, uma noite, depois do trabalho musical, um amigo da Mônica se ofereceu para levá-la em casa. Era um amigo, alguém que ela conhecia há muito tempo. Então não oferecia riscos. Ela aceitou o convite. E ele acompanhou. Mônica, muito bonita. Uma mulher que mistura inteligência e beleza física é algo fatal para o homem. Normalmente o homem imagina a mulher bonita, burra. Ou a mulher feia, inteligente. As duas coisas, ele fica assustado. Porque ele perde o controle sobre ela. Então, ao deixar a Mônica em casa, eles tomam uma taça de vinho e depois se despedem com 3 beijinhos. No terceiro beijinho, ele tenta forçar um beijo na boca. Ela o afasta. E lembra que ele é apenas um amigo. Ele não suporta ser rejeitado. E força um beijo. E força uma relação sexual. Ele a estupra. E no ato criminoso que dilacera a alma da mulher, ele a deixa desacordada. Ele imagina que ela está morta. Um homem comum cometeu um crime. Para não responder para a justiça suíça, ele simula um assalto. Mistura todas as coisas dentro da casa da Mônica, pega o corpo da Mônica e lança pela janela na neve. Era inverno. E o corpo cai no meio da neve e ele vai embora. Horas depois, a polícia é acionada pelos vizinhos e investiga e encontra Mônica no gelo, mas ainda viva. O corpo praticamente congelado. E é levado para o hospital em coma. O governo suíço é um governo que tem uma assistência de saúde muito boa, porém, o tempo passa. E os médicos ameaçam desligar o aparelho, os aparelhos, porque o custo era muito grande para o Estado. E a Mônica parecia não responder a qualquer tipo de possibilidade de voltar à vida. Nesse momento, Andrés, lá na Itália, sente saudade da Mônica. Recebe a visita da companheira em espírito
E por isso ele tem a sensação de saudade. Mas ele não sabe onde ela está. Ela lhe diz que está na Suíça. Mas a Suíça é um país. E ele começa a procurar hospital por hospital, cidade por cidade, até encontrá-la. E passa a visitá-la todos os dias. E passa a prometer, a falar para ela juras de amor, a falar do projeto que tinham juntos. E dizia: meu amor, volte para mim. Eu te amo. Volte para mim. Surpreendendo a previsão médica, a Mônica abre os olhos. E Andréas leva-a para casa. Depois de terminar uma palestra no grupo Santiel del Espírito, em Milano, o casal vem conversar comigo. A Mônica é tetraplégica. Ela se comunica por sinais. Andréa imprimiu um alfabeto em uma página de papel A4, plastificou, e quando quer se comunicar com ela, ela aponta com o dedo, que é a única coisa que ela consegue, e o sorriso, porque ela não fala, ela aponta com o dedo as letras. E ele diz: Mônica, você gostou do Aloísio? Aí ela apertou a letra M, a letra U. Ele disse: muito. Aí ela sorriu. O que você tem para dizer para ele? Aí ela clicou a letra E, a letra U, a letra T, a letra E, a letra A. Eu disse: já entendi. Eu te amo. Ela balançou a cabeça. Eu disse para ela: você está feliz por estar com Andréas? Ela respondeu: muito. Ele é o meu grande amor. Aí eu disse para ela, eu disse para eles: eu vou contar a história de amor de vocês no meu próximo livro. No livro Desafios da Alma, que é o livro que trazemos hoje. O amor de Andréas e Mônica. Algo incomparável. Andréas se alimenta da troca de olhar. Quando ele vai carregá-la da cadeira, da maca, para o carro, ele a carrega no colo e coloca bem próximo do peito. Vai à casa espírita 3 noites por semana. Na ocasião, eu estava na Itália, fui fazer palestra na Suíça. Eles foram na Suíça me assistir pela segunda vez. Como é que nós vamos reclamar de algum problema? A Mônica disse: eu sou muito feliz. Eu amo o Andrés. O nosso desafio é amar. Amar muito. Amar os filhos. Amar muito os filhos bons, os filhos problemáticos, os filhos criminosos, os filhos que usam drogas, os filhos com problema no casamento. Amar muito. Eles precisam do amor. Amar os nossos pais. Amar muito os nossos pais. Quando são velhinhos, já não tem forças, já não tem juízo para dialogar conosco, deram a saúde física por nós. Vamos amar os nossos pais, amar os nossos companheiros da casa espírita, amar a esposa, amar o marido, olhar nos olhos.
e dizer que ama. No Evangelho segundo o Espiritismo, além de São Vicente de Paula, tem outro espírito que assina o capítulo da caridade. Diz o Espírito: eu sou a caridade. O Espírito Caritas, que diz assim para nós, nos ensinando a conversar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito, dai a consolação, ao doente, dai o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade. A criança, dai um guia. Ao órfão, ofereça um pai e uma mãe. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber da fonte da tua bondade, que é fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração. Um só pensamento subirá até vós com o grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó Pai de bondade, ó Deus de beleza, ó Deus de perfeição, nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dá-nos força. Dá-nos força, Pai. Ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. Para que tenhamos o seu reconhecimento e amor. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Obrigado a todos.